Olá, eu sou o professor Olivier Alain, do Centro de Referência em Formação em EAD do Instituto Federal de Santa Catarina. Estou aqui com minha colega Márcia Lobo, também professora aqui neste centro, e nós vamos entrevistar o professor Jarbas Novelino Barato, que nos faz a honra da sua presença aqui. Agradeço muito a sua presença, professor. Legal, eu que agradeço. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre a didática do ensino profissional, uma didática mais voltada para o saber técnico, né? Professor, sabemos que nas últimas décadas houve um avanço, né? Houve estudos e publicações nas áreas das didáticas específicas, como, por exemplo, a didática de ciências. Mas o senhor coloca nos seus textos sobre a didática para o saber técnico, que tradicionalmente o alvo das didáticas tem sido as teorias e não as práticas. É isso mesmo? E quais os motivos desse desinteresse ou da preferência pelo ensino da teoria em detrimento da prática, na sua visão? Eu acho que o desinteresse começa por uma expressão que quase todo mundo usa, que é teoria e prática. É engraçado porque sempre coloca a teoria antes e a prática depois, na expressão, como se ninguém fala prática e teoria. Sempre se fala teoria e prática, como se a prática fosse uma subordinada da teoria ou uma consequência da teoria. Então, os estudos que eu venho fazendo faz bastante tempo, eles tentam mostrar que a gente precisa conversar sobre isso pensando tipos de conhecimento e pensando que a execução também é um tipo de conhecimento. E é um tipo de conhecimento que muitas vezes não depende daquilo que a gente chama de teoria. Ou seja, existe muito engenheiro em eletrônica que sabe tudo de eletrônica e é incapaz de fazer uma ligação elétrica na sua residência. Então, afinal de contas, ele sabe ou não sabe eletricidade e eletrônica? Sabe, mas ele não sabe fazer, ele não sabe executar, ou seja, ele não desenvolveu um conhecimento que é um conhecimento do fazer. O tempo que eu estava estudando essas coisas, faz muitos anos isso, eu estava em casa e houve um problema com a descarga do meu banheiro, popularmente chamada de hidra. Aí eu fui lá e desmontei a hidra. Aí eu juntei tudo aquilo, levei numa loja, espalhei em cima do balcão do lojista e falei, olha, estragou a minha hidra e falou, essa pecinha está estragada. Tirou a pecinha, substituiu, eu levei para casa. Eu demorei quase 2 horas para remontar. No dia seguinte eu chamei o encanador. Ele foi, desmontou a hidra, remontou a hidra, ele cantava enquanto ele mexia com aquilo, batia papo sobre futebol, parecia que tudo que ele fazia era automático. E na verdade não é, quer dizer, se você tentar montar uma hidra, você vai ver que é um processo muito demorado de saber executivo, que você tem que passar por ele, e a hidra e as ferramentas vão lhe dar respostas a respeito daquilo que você está aprendendo e entendendo. O entendimento do fazer, ele exige ação. E a ação lhe dá respostas em termos de compreensão. E muitas vezes é preciso entender que a ação, ela não é verbal. Não é apenas se eu consigo dar uma boa explicação, logo eu vou agir. Tem um autor americano que é filósofo de formação, físico de formação, doutor em filosofia da Universidade de Chicago, ou seja, ele tem uma boa formação teórica. E ele escreveu um livro muito bonito sobre mecânica de motocicleta, que é o que ele anda fazendo atualmente. Ele abandonou toda a carreira acadêmica e comprou uma lojinha que conserta motos antigas e ele trabalha como mecânico de moto. Ele se chama Matthew Crawford, e tem um comentário dele que é muito legal, porque ele diz o seguinte, tem muitos desafios intelectuais que ele tinha na academia que não são tão desafiadores quando você pegar uma moto antiga que tem um problema sério, tentar descobrir qual o problema que ela tem e fazer o reparo necessário para que ela volte a funcionar. Ele fala que muitas vezes isso é um desafio intelectual muito grande. Embora para quem vê de fora acha que ele é apenas um prático. Então, a gente poderia dizer que, na verdade, para o senhor, esse par teoria e prática, ele nem é suficiente
para a gente dar um embasamento para refletir uma didática, né, própria para o ensino técnico. Seria isso? Radicalizando, sim. Pra porque vem de uma longa tradição, mais ou menos de caráter mecanicista, né? Antigamente existia um desenho animado que tinha um grande robô e dentro da cabeça dele tinha um menino que mexia as polias todas para o robô se movimentar. O robô fazia coisas fantásticas, era um super-herói, mas ele só funcionava porque lá dentro da cabeça tinha uma mente que fazia o corpo funcionar. Isso é um entendimento equivocado, porque despreza, por exemplo, a gente como organismo dentro de um ambiente. Você aprende dentro de um ambiente não só porque você tem uma mente, mesmo que brilhante. Você aprende dentro de um ambiente porque você tem um corpo, que ocupa um espaço, que mexe com as coisas, que lhe dá resposta, que lhe traz sentimentos, lhe traz reações e tudo mais. E isso, às vezes, não é valorizado, não é pensado. Né? É pensado como se... Em educação, muitas vezes, a gente fica pensando que você está educando o cérebro dentro de uma garrafa. Essa reflexão, esse modo de pensar teoria e prática, é a teoria que sempre acaba se sobrepondo à prática, né? Ela leva a vários equívocos, até mesmo no fazer, né, didático. O senhor coloca essa questão do... você tem que ensinar para alguém que está estudando enfermagem, né, como uma técnica de lavar as mãos, certo? Uhum. E aí, às vezes, a gente ensina isso separado da teoria, ou seja, você ensina a teoria de micro-organismos, por exemplo, a microbiologia, e depois é que vai ensinar a técnica de lavar as mãos. E o senhor comenta que aí se perde muito nessa separação da teoria e prática, que a gente chamaria de teoria e prática, né? Então, a pergunta seria assim, quais são esses equívocos mais comuns que essa separação gera, né? E como é que a gente poderia evitá-los? Deixa eu contar um caso sobre isso, né? Num trabalho que eu fiz com docentes da área de salão de beleza, o que a gente desenvolvia no projeto era que os professores davam uma aula. E outros professores assistiam e a equipe que eu coordenava em termos de investigação também assistia. A gente não falava nada a respeito de teoria e prática, os professores organizavam o seu trabalho e mostravam o seu trabalho mais ou menos como eles faziam. Duas professoras organizaram um trabalho muito bem feito, didaticamente muito arrumadinho, sobre tipos de cabelo. Bom, deram essa aula, usaram flipchart na época, usaram ilustrações, usaram material escrito, usaram ilustração, usaram tudo que podiam utilizar para mostrar o que elas estavam falando e o que estavam apresentando naquela aula. E a gente fez alguns comentários, aí eu fiz um comentário que era o seguinte: existiam 36 pessoas na sala. Em nenhuma ocasião elas sugeriram que nós, que fazíamos o papel de alunos, manipulássemos o cabelo das pessoas presentes. Você sabe que tem cabelo fino e grosso, você sabe como descrevê-lo, mas quando você vê você não sabe o que fazer com ele, você não sabe se é fino ou se é grosso. Para fazer isso, você tem que, muitas vezes, manipular o cabelo. Se você mantiver a distinção teoria e prática, isso é teoria. Tá? Isso, entre aspas, não é prática. Aí eu fiz a pergunta e falei: professor, é o seguinte, isso aqui é uma aula teórica. A manipulação de cabelo só vai acontecer numa aula prática. Ou seja, isso coloca uma questão que é uma questão de caráter didático, de você considerar um conteúdo e classificá-lo como teórico e achar que ele tem que ter um tratamento em que você não utiliza, por exemplo, o tato e a visão para trabalhar categorias de classificação. Então, há um certo mal que a categorização em teoria e prática faz, porque as pessoas passam a entender isso de uma maneira que teoria é uma abstração em que você usa apenas a mente, e prática onde você coloca em prática, entre aspas, aquilo que você aprendeu. Se você pensar em termos de didática, há um desafio muito grande, porque o que se fala em termos de didática geralmente está voltado para
a palavra, a produção importante, que é a produção, entre aspas, literária, da capacidade de se expressar e representar isso por meio da linguagem. Eu não tenho, digamos, uma resposta definitiva para a questão do que fazer, mas acho que a gente tem que prestar atenção e ver que há alguns desafios de que aquilo que é chamado de prática é uma coisa que acaba exigindo, por parte do professor, outras soluções que aquelas tradicionais em termos da didática tradicional. E para nós que trabalhamos com educação profissional, o desafio está colocado, da gente tentar aprender pelo trabalho como é que isso é feito. Talvez a gente pudesse pensar que isso está ligado também a uma certa compreensão da técnica, enquanto um mero operar, quando na verdade a técnica é algo complexo, né? É um processo complexo de realização sim, de tarefas e de execuções, mas que está entrelaçado de saberes, né? Que está orientado por saberes, né? Como o senhor já comentou, né? Quando a gente aprende uma técnica, a gente está trabalhando com interdisciplinaridade mesmo, né? Nesse fazer da técnica, entre aspas, né? É porque, pegando o exemplo de lavar as mãos, que é um exemplo bastante simples, você tem aí duas dimensões. Você tem uma dimensão explicativa do porquê determinados tipos de gestos são necessários ao lavar as mãos. Lavar as mãos com técnica na área de saúde significa alguns tipos de gestos que não são comuns e que a gente não faz necessariamente quando lava as mãos em casa. E educação vai ter duas coisas aí. Você tem que modificar um hábito, que é um hábito que você tem há 20 anos, lavando a mão em casa de maneira, entre aspas, errada. Você tem que modificar esse hábito e não é tão fácil quanto parece, mesmo que haja 1000 explicações de que não é assim que faz. E você tem que aprender a maneira mais correta de fazer. E a técnica tem que ser aprendida e as pessoas têm que incorporar a técnica como um hábito. Brincando, quer dizer, para incorporar a técnica como um hábito, além de você entender e compreender que aquilo é necessário, você tem que fazer aquilo 1, 2, 3, 4, 5, N vezes até incorporar aquilo como hábito. Uhum. Vou entrar na próxima questão, Sim. Porque tem muito a ver com o que o senhor está falando. No seu texto, Em Busca de uma Didática para o Saber Técnico, o senhor diz que as aulas que envolvem processos ou técnicas para obtenção de determinado resultado, elas necessitam e demandam processos específicos de aprendizagem, que é muito interessante. Mas o senhor poderia falar um pouco mais sobre isso para a gente? Sobre esses processos específicos de aprendizagem? Eu vou falar um pouco de avaliação para chegar à pergunta que você fez. Se você for avaliar, por exemplo, eu acabo de ver a execução de uma maquiagem de acordo com algumas especificações que foram dadas, quer dizer, a quantidade de pintura que devia ser feita no olho, como é que devia ser pintado o rosto, qual o tipo de batom que tinha que ser utilizado e qual o resultado final que era esperado de uma maquiagem. E era uma prova, num curso que estava finalizando a formação de um grupo de maquiadores. Eu achei interessante porque na avaliação o professor apenas filmou o resultado, ele disse que depois ia ver o resultado e daria a nota para o resultado. O que eu acho é que o que acontece é que os professores todos eles são formados como professores genéricos e quando vão trabalhar numa situação como essa também eles continuam pensando a avaliação de uma maneira genérica e não de uma avaliação apropriada para o tipo de aprendizagem que é, por exemplo, realizar uma maquiagem. Eu sinto um pouco que os professores não desenvolvem instrumentos de avaliação adequado para esse tipo de aprendizagem. Embora eles trabalhem as suas aulas, digamos, de maneira, suponho eu, bastante adequada. Mas eles não conseguem entender que esse tipo de saber teria que ter uma avaliação em termos de qual é o resultado final e de como é que eu posso fazer o julgamento em cima do resultado final, mas pegando bem características e não apenas pegando uma impressão geral do que é que foi feito. E o mais engraçado da história é que alguns alunos percebem isso. Então, uma aluna perguntou para ele, professor,
vai ter feedback do nosso trabalho? Ele falou, não, não tem. Eu não tenho tempo para isso. E esse é um tipo de situação em que a ação provoca um resultado. E é claro, se você tentou fazer na direção do resultado esperado, uma das coisas que você espera é que alguém lhe diga, olha, ficou bom, Sim, não tá ficou certo, bom. que oriente. Esse teu uso de batom provocou uma mancha de tal e tal tipo que não é permitida. Da próxima vez, por favor, você faça o contorno de outra maneira e assim por diante. Sim. Eu já vi situações um pouco mais extremadas do que essa, em que você ensina a ação e você cobra depois por escrito, que foi que as pessoas aprenderam. Tem um projeto antigo dos anos, acho que anos 40 em Los Angeles, que era aula de geografia no ar. Então, o condado de Los Angeles pegou um avião, organizou o avião para que ele fizesse voos panorâmicos pela área da cidade de Los Angeles. Bom, para os alunos terem uma ideia da área onde eles viviam desde o ar. Lindo isso, né? Uhum. Aí tem uma fotografia desse avião. Adivinha o que colocaram no avião? Colocaram carteiras, Para eles. tinha um quadro na frente, tinha um globo do mundo, essa coisa toda. E você olha a fotografia, o avião sobe e tinha uma professora dando aula sobre Los Angeles, mas no quadro negro e ilustrando aquilo. O avião não tinha janela panorâmica para que as pessoas pudessem ver o que estavam sobrevoando. A gente tem uma dificuldade grande de entender que determinados tipos de saberes têm que ter um tratamento adequado ao tipo de conhecimento que a gente vai aprender. Demora um tempo de práticas repetidas, até de certa maneira ele ajustar a visão e a compreensão dele para aquele tipo de instrução. Isso significa ação, ação e ação. Estávamos conversando há pouco, né, fora das câmeras, sobre a importância da praxis, né, da passagem ao ato, né, na aprendizagem das técnicas. O senhor coloca, inclusive, e aí a gente já coloca algumas, não vou dizer dicas, né, mas algum possível processo, né, de ensino. Quando a gente fala em técnica, quando a gente fala a técnica, inclusive o senhor coloca assim que a técnica é um processo. E ela é muito complexa de se ensinar justamente porque ela é um processo que envolve justamente várias dimensões de conhecimento, né? E aí o senhor coloca aqui que uma possibilidade, né, de delineamento didático seria, então, uma apresentação sintética do processo, né, que a pessoa tem que entender o que é o processo na sua generalidade, né? Uma análise de passos e operações, que seria um segundo passo, né? Quer dizer, como é que eu vou ensinar algo se eu não analiso bem, como o senhor estava colocando, né, a respeito do cabelo, da varamão, né? Uma demonstração comentada que vai além do simples ver, né, do simples perceber, talvez. Aí eu estou fazendo uma interpretação, né? Você pode me corrigir. Aí o senhor coloca uma praticagem dos aprendizes, né, que é essa dimensão da experiência, né? O senhor usa essa palavra praticagem, né? E também, claro, essa avaliação. E essa avaliação que deveria ter essa dimensão de avaliar realmente aquilo que se deve aprender, não apenas aquela avaliação consensuada numa didática geral. Esse poderia ser um procedimento comum? Isso é uma sugestão baseada em estudos que foram feitos por alguns autores, sobretudo autores gringos, que estudaram processo técnico. Me parece que eles pegaram com clareza que quando você aprende um processo, durante a aprendizagem, você desenvolve muita análise. É um caminho longo, né, de muitas explicações, e essas explicações têm um caráter analítico. Então, uma das possibilidades que você tem de organizar a aprendizagem de técnicas, você facilitar para quem está aprendendo essa possibilidade de utilizar a análise para ir fazendo exercício e ir aprendendo.
Mas a finalidade básica de todo o processo e das muitas repetições é chegar a uma coisa que é sintética. Num dos textos que eu fiz, eu peguei um pouco e fiz uma sugestão de como é que isso pode ser organizado para facilitar o uso da análise no começo até se chegar a uma síntese, que é o resultado esperado do domínio de qualquer processo técnico. Fazer aquilo com fluência, porque tem um aspecto seguinte, o saber técnico é o saber que tem que ser fluente. Se ele não for fluente, você vai ter problema. Eu vou dar mais um exemplo bobo, mas eu gosto muito dele. Eu conheci, vi jogar muitas e muitas vezes pela TV um grande jogador de basquete que era o Magic Johnson. E o Magic Johnson era um camarada que pegava a bola na quadra dele, vinha, ia até o garrafão do adversário e dava o passe de costas sem olhar. E sempre acertava. Então a gente dizia que ele era um jogador inteligente. Inteligente por quê? Porque ele fazia o drible automaticamente e antecipava, em alguns segundos, a ação do passe. É um tipo de inteligência sinestésica que ajuda a pessoa a agir no mundo. Mas ela depende desse automatismo da técnica, né? Depende eu prefiro a palavra sintetizar o saber do que automatismo. Okay. Pensa no cirurgião. E pensa na síntese que ele tem que ter na hora que ele está com o bisturi na mão. Ele não tem tempo para pensar se ele vai ou não cortar aquele tecido. Ele não pode esperar meia hora. Ele não pode provocar uma hemorragia enquanto ele pensa. Ele tem que tomar uma decisão imediata. Porque senão ele não é um bom cirurgião. Agora, como é que ele chegou a isso? Ele chegou a isso depois de muito repetidas, eu vou usar a palavra, práticas, ou daquilo que, naquela formulazinha que eu escrevi, que você leu, que a gente chama de praticagem, ou seja, um processo de execução que se repete e que dá feedback para as pessoas aprenderem a partir da sua ação. Isso a gente chama de praticagem. A dimensão técnica muitas vezes é pensada como uma filha adotiva da ciência. Né? Uma filha adotiva, digamos, daquelas tipo Cinderela, né? Quer dizer, meio colocada de lado e tal. Não se permite que ela exista. Eu acho que há um jeito diferente de pensar isso, que é pensar a técnica não como filha bastarda da ciência, mas como arte. Seguindo uma tradição, que é a tradição da história, dos ofícios, do trabalho, em que em muitos trabalhos os trabalhadores se declaravam artistas. Um mecânico de automóvel, um cirurgião, um carpinteiro, etc., são pessoas que fazem arte. Eles se veem naquilo que eles fazem. Isso é um sentimento muito importante. Você está falando naquele livro que eu escrevi sobre valores em educação profissional, e lá eu conto o caso de uma costureira, que eu fui observar o curso que ela fazia, ela me convidou para ver 5 vestidos que ela tinha feito. E eu perguntei para ela se ela se via naqueles vestidos ou no espelho. Ela pensou um pouco e falou, professor, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu me vejo nos vestidos que eu faço. A técnica, ela cria compromisso porque você se vê naquilo que você faz. Então, quer dizer, isso tem um reflexo para o professor. Por uma razão muito simples, o aluno percebe que você não tem compromisso com a tua arte. É só por isso. Quando o aluno percebe que você tem compromisso com a tua arte, você ganha uma coisa chamada credibilidade, que é muito importante para aprender. E quando tem um outro autor, o Braude, que é um filósofo americano, que diz que você vê o conhecimento de 2 formas. Vê o conhecimento como verdade, ou seja, conhecimento corresponde àquilo que um determinado tipo de proposição representa, né? Então, estou vendo uma parede aqui, dizendo que essa parede é negra, então isso é verdade. A outra coisa que o Braude diz é o seguinte, na comunicação que você faz de um saber, as pessoas têm que perceber também a autenticidade.
Ou seja, que você acredita naquilo que você está comunicando. Isso tem relação com aquilo que eu chamei de arte por parte do professor de educação profissional. Se ele for autêntico, os alunos acreditam muito, isso ajuda muito em termos de motivação. Se ele não acredita naquilo que ele está ensinando, é um desastre total. Eu estou olhando para o Oliver aqui, estou pensando na área de letras, e estou pensando, eu já conheci professores que eram professores de redação, que odiavam escrever. Tem que aprender um pouquinho dessa paixão por essa dimensão estética. O senhor coloca isso no seu livro, né? É. O trabalho, a técnica, ela tem uma dimensão estética, tem uma dimensão ética, né? É o compromisso do trabalhador com a sua obra, né? O senhor fala muito da obra. Então, talvez, quando a gente pensa em didática, a gente tem que pensar também que a gente tem que olhar para esse compromisso do trabalho com a obra. Poderíamos dizer isso assim? E de certa maneira com o prazer que lhe dá fazer uma coisa bem feita. Uhum. Todos nós somos assim, né? Eu me projeto naquilo que eu fiz. Uhum. Em educação profissional isso é muito fácil, porque os conteúdos todos têm essa dimensão. A gente poderia transferir esse compromisso que o trabalhador tem com o seu trabalho para a sala de aula. Quer dizer que na educação profissional a gente tem essa chance, né, de fazer com que o aluno crie esse laço com uma obra. O senhor fala muito em oficinas, né? Trabalha muito com a questão das oficinas, né? Justamente, talvez, o senhor inclusive cita uma autora, Mielde, né, que fala o poder mágico da oficina, não é isso? A gente tem essa chance na educação profissional de criar esse laço do aluno com né, com uma obra que ele talvez venha a produzir. Seria isso? Seria isso. Tem um amigo meu que é também lá daqueles lados, lá perto da Lívia, ele é dinamarquês, o Steen Larsen, dizendo o seguinte, que é preciso converter, as escolas são auditórios, e é preciso convertê-las em laboratórios. E ele fala, não adianta muito ter um bando de recursos eletrônicos, né, porque você apenas converte o auditório que antes não tinha alto-falante, agora tem alto-falante. Agora ele tem imagem, agora ele tem um monte de... continua sendo auditório. E ele sempre propõe, a gente tem que repensar a escola porque ela seja um laboratório. Outro sujeito que eu conheço, que é o Michael Rose, ele disse que talvez educadores devessem olhar mais para a educação profissional para aprender um pouco de motivação, porque a educação profissional, os alunos são mais motivados do que a educação geral. Qual que é o segredo disso, né? O segredo disso é o compromisso com obra que na educação geral as pessoas geralmente não têm. Geralmente você não tem compromisso, você tem compromisso com a nota, você tem compromisso com a minha mãe mandou estudar, tem um monte de coisa do tipo, mas menos que o que eu estou fazendo tem alguma importância, eu me sinto bem naquilo. Eu já vi curso de carpintaria, o pessoal se envolve, é engraçado, você sai de uma aula chamada teórica e vai para a oficina de carpintaria. É muito diferente. A diferença é, você não vê aluno, por exemplo, metendo a mão no celular e ficando 10 minutos no celular, né? Você não vai achar isso de jeito nenhum. Professor, queremos agradecer muito a sua valiosa contribuição aqui. O senhor está lançando um livro agora, que vai aparecer pelo Sinterfor, é isso? Qual que seria o nome do livro para a gente já... É um livro que fala sobre tipos de conhecimento e educação. Eu não me lembro agora o nome final que eu dei, mas eu mando para você. Obrigada, professor. Muito obrigado e obrigado à TV IFSC pelo apoio. Imagina.